queridos diáconos Márcio, Gilberto, queridos seminaristas, Guilherme, Luiz Carlos, querido povo de Deus aqui reunido na Catedral Cristo Rei, você que nos acompanha através da TV Horizonte. Creio que nesta manhã de domingo a liturgia da palavra, a Bíblia nos traz um itinerário, um caminho que nos faz pensar em nossa fé. Vamos refletir um pouquinho então sobre os pilares que a palavra de Deus nos põe, sobre por que cremos e o que é a gente colocar-se na dinâmica de quem acredita, de quem tem uma relação com Deus. A primeira leitura nos remete ao drama de Jó. Depois podemos considerar, se ainda não leram mais atentamente esse livro, vocês sabem muito bem da história de Jó, que é uma história de dores, de fracassos, de perdas. E essa leitura de hoje nos revela o Senhor no meio da tempestade, dizendo a Jó: considere quem foi que criou tudo isso, quem pôs limites às ondas do mar. Aqui já tem uma coisa muito importante para nós. Primeiro, a fragilidade, as feridas do ser humano, representado aqui em Jó. Imagino que Jó seja toda a condição humana, todos nós, toda a humanidade, na sua limitação, nas incompreensões que temos diante de tantos mistérios da vida e da morte, e o Senhor no meio da tempestade. Mais adiante o Evangelho fala dos discípulos na sua pequena barca, também enfrentando uma tempestade. Escutaram bem isso quando eles estavam atravessando o mar, uma ventania muito forte começava a colocar as barcas dos discípulos em perigo. E de repente eles foram até o Senhor e gritaram: mas tu estás dormindo e vai deixar a gente morrer? Mais uma vez essa cena da fragilidade, do risco, do perigo e a presença do Senhor. Mas aqui tem uma coisa muito importante para o nosso caminho de fé. Às vezes nós temos que ter a coragem de acordar o Senhor, não porque Ele dorme, não porque Ele está distante, mas muitas vezes porque nós, nos atropelos da nossa vida, o esquecemos, ou esquecemos que Ele está na mesma barca conosco. Imagino que o Senhor não esteja ali despreocupado com seus discípulos, claro que não, mas nós podemos esquecê-lo em nossa barca. E São Paulo, na sua leitura, diz, concluindo esse itinerário de fé: todos nós que estamos em Cristo somos uma criatura nova. Isso é forte. Podemos nos perguntar então o que significa ser uma criatura nova, quem está em Cristo. De modo que podíamos aqui concluir então algumas coisinhas muito práticas para a nossa vida de fé a partir da palavra de Deus. A primeira delas, a confiança de que Deus está no meio de nós. A confiança de que Ele viaja conosco nessa barca, que nesse momento histórico nosso também está muito ameaçada por tantas coisas. Mas a confiança, Ele está conosco. Como que a gente reza
todas as missas, em todas as celebrações. Quero ouvir vocês repetindo, mas com convicção: o Senhor esteja convosco. Isso tem que ser levado muito a sério. Deus não está distante da nossa condição humana. Deus não está ausente dos nossos dramas humanos. Ter fé é isso. Muito mais do que olhar para o céu, para um Deus distante, é confessá-lo aqui presente no meio de nós. Ele não é indiferente às nossas tristezas. Por isso que essa liturgia tão linda de hoje, essa palavra tão forte de hoje, nos faz trazer Deus, ou reconhecer Deus viajante na barca frágil da nossa humanidade. E ali Ele vai conosco traçando essa relação de nos renovar dia a dia, na esperança, no jeito dEle, de modo que Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro de viagem, Ele está conosco, e o que nos resta muitas vezes é lembrar disso. Vamos até o Senhor, vamos reconhecê-lo aqui, vamos trazer a presença de novo dEle para o meio de nós, como Jó fez essa experiência, como Paulo, que confessa que somos criaturas novas porque estamos nele, como a própria relação dos discípulos nesse mar ameaçador, nessa barca frágil. Por isso que Jesus então pergunta para eles: ainda não tendes fé? Não que Ele vai resolver todos os problemas de forma mágica, mas o fato de Ele estar conosco é muito mais forte. Ele vai conosco nessa viagem. Hoje nós rezamos por todas as situações, por esta pandemia, por todos os momentos difíceis pelos quais você passa, sua família, seja pelo luto ou por outras questões da sua vida. Faça esse exercício então, ao sair da celebração, nesta missa, durante a semana. Diga sempre para Ele: ensinai-me a reconhecer o seu rosto vivo, verdadeiro, em cada situação da nossa vida, da nossa sociedade. Reze pelas suas questões, seus dramas, mas reze pela nossa igreja, pelo povo brasileiro, pelo mundo, para que nós tenhamos sempre essa amizade forte com Deus, que nos ajudará a atravessar todos os momentos difíceis da nossa vida. Mas, como eu costumo dizer, não coloque para Ele também muitas condições, não, né? Quando a gente pede, a gente deixa também aberto na nossa agenda a vontade dEle. Ele é nosso companheiro, a gente não pode se impor tudo. Tem que ser assim, marca desse jeito. Que nos ajude a reconhecer e a viver, inclusive as surpresas da vida, aquilo que a gente não conhece, aquilo que não depende de nós, os limites mais agudos de todos nós, porque a fé na presença dEle alarga nossos horizontes, e ainda que seja noite, Ele nos dá a certeza do amanhã, do amanhecer, da aurora, da vida que está sempre presente entre nós. Rezemos também no dia de hoje, como a igreja toda fez, que nos pediu, no momento que chegamos a esta marca tão difícil de 500.000 pessoas mortas pela Covid, que a gente possa acender a vela da nossa fé na memória de que todos são acolhidos por esse Deus misericordioso, e que Ele, porque nós somos sobreviventes, porque nós estamos aqui com a vida, nos convida
a animar nossos irmãos na esperança e, sobretudo, com o amor, com a caridade que temos, porque isso nos faz criaturas novas em Cristo. O amor é a nossa novidade em todas as fronteiras de nossa vida. E como diz São João, no amor não há medo, não há temor. Vocês sabem muito bem disso pela própria vida de vocês. Os pais que criam os filhos, tantas surpresas, mas no fundo, porque vocês amam, o amor vence qualquer tipo de medo, de insegurança, não é assim? Na relação cotidiana de criar uma criança totalmente surpresa, que a gente não controla a vida, mas porque você ama, você sabe, confia, vai adiante. Assim também é a nossa relação com Deus. Ele cuida de nós, Ele está conosco. Renovemos então a nossa fé nesta palavra que foi para nós anunciada com tanta força, e façamos durante essa semana essa experiência. Tenha coragem de acordar o Senhor. Ele não está dormindo. Às vezes nós o esquecemos em nossa barca. Chame-o, convoque-o. Venha, Senhor. Mostre-me o teu rosto, onde posso fortalecer a minha vida com a vossa presença, porque nós sabemos que tu estás no meio de nós.